Vamos ler a palavra de Deus, porque nós viemos aqui para estudarmos a palavra de Deus. E eu botei os versículos aí em português e em inglês, ok? Para facilitar aqueles que preferem inglês. Então diz assim a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Pai, em o nome de teu Filho amado, ó Deus, estamos na tua presença nesta manhã, Senhor. Queremos pedir que o teu Espírito Santo venha falar conosco, glorificar o teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que alguns aqui falam espanhol, eu sei que alguns aqui falam espanhol, então, e não compreendem o português, então eu vou tentar mesclar. Ok? De uma maneira que tanto os brasileiros como os americanos, que são nossos irmãos, entendam, ok? A palavra de Deus habla no versículo 10, capítulo 10, 1 e 2 de 1 Samuel, que Samuel ali, ele unge a Saul como rei. Samuel ungiu Saul como rei nesse capítulo. E aí, depois, Samuel disse para eles: quando vocês estiverem voltando, vocês encontrarão um homem, algumas pessoas que dirão para você: acharam-se as jumentas, e agora a preocupação de seu papá é por vocês. E se você ler a história, se você ler a história, você percebe que Saul havia Saul tinha saído para encontrar as jumentas de seu pai, os burrinhos de seu pai que se haviam perdido. Algo muito valoroso ele estava buscando. E ao buscar em toda parte de Israel, procurando por todos os lugares, não encontravam. Então eles disseram: vamos ao profeta. Vamos até o profeta, quizás ele pode nos revelar aonde encontra-se a jumenta. E saíram em direção ao local onde estava Samuel. Porém, uma coisa eles não esperavam. Algo eles não esperavam. Que aquele muchacho, que aquele menino, que saiu de casa da mais pequena tribo de Israel, da tribo menor que havia em Israel, Benjamim, que aquele menino que era de uma casa pobre, de uma família pobre, de uma família que não era grande, ele mesmo chega para Samuel e disse: eu sou de Benjamim, a mais pequena tribo de Israel, e meu papá, minha família é pequena, não temos riquezas, não temos recursos. E aquele muchacho saiu para buscar o seu patrimônio que se havia perdido. E chega hasta o profeta. E o profeta aí lo unge como rei. Ele saiu de casa para buscar os burritos. E encontrou o reinado. Ele saiu de casa por um problema, por uma dificuldade, por uma opressão. A riqueza de sua família está perdida. O sustento de sua família, os burritos que usavam para trabalhar a terra, se perdeu. Quizás han sido roubados pelos filisteus. Teremos que sair a buscá-los, porque nós necessitamos. Um problema, uma situação difícil em suas vidas que afetava toda a sua família. Pero o que eles não podiam imaginar era que aquele problema tinha um propósito para que Deus lo exaltara.
Jamais eles poderiam imaginar, quando saíram de casa, que aquele muchacho seria ungido rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Às vezes, você faz tudo certo. Você faz assim tudo que Deus mandou. Você obedece, você é correto, você é fiel, você crê. E, no entanto, situações negativas, de dificuldade, de problemas, de lutas que você pensa que não merecia, aparecem em sua vida. Você faz tudo certo. E chega ao ponto que você chega a pensar, Deus não se importa. Deus não está ligando para mim, não está mirando minha vida. Onde está Deus? Ele se olvidou de mim, ele se esqueceu de mim. Ele não está preocupado com a minha dolor. Ele não está preocupado com a minha dor, com a minha tristeza, com a minha amargura, com a minha dificuldade. Parece que Deus cruzou os braços, cerrou os olhos, tapou os ouvidos, construiu um teto de bronze sobre sua cabeça, e tudo que você busca, e tudo que você pede, parece que nada acontece. É como exatamente assim se sentia o servo de Deus Jó. Parou aqui, Mateus. Aí, olha o que Jó diz. Em Jó capítulo 23, verso 8 e 10. Eis que me adianto. Ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opero à esquerda, não o vejo. Se encontra à direita, não o diviso. Porém, ele sabe do meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Eu gosto de uma tradução em inglês que fala assim, ainda que eu vá para o norte, eu não o encontro. Se eu vou para o sul, eu não o vejo. Se eu vou para o leste, eu não o acho. Se eu vou para o oeste, eu não o encontro também. É como se você buscasse Deus em todos os lados, em todas as possibilidades, e você não consegue vê-lo, você não consegue mirá-lo em sua vida. Às vezes você se sente solo, se sente como um filho abandonado. Você não encontra Deus. O Jó, ele disse uma coisa interessante, ao final da frase ele disse, porém, ele sabe meus caminhos, ele conhece meus caminhos. E provando-me ele, me provando nesta prova, quando eu não encontro a Deus nem na esquerda, nem na direita, nem à frente ou nem atrás, quando eu não consigo ver, quando eu me sinto só, quando eu me sinto abandonado, eu sei que eu estou sendo provado, mas os olhos dele estão sobre os meus caminhos, e eu sei que quando ele me prova, eu sairei do outro lado, purificado, santificado como ouro. Porque Deus tem um propósito até no silêncio dele. Até o silêncio de Deus em sua vida tem uma finalidade e tem um propósito. Quando você percebe, às vezes as coisas na Bíblia parece que está em contradição. Se você ler o livro de São João, se você ler o livro de São João, capítulo 11, do verso 1 ao 44, nós não vamos ler. No versículo 21, no Marta, a irmã de Lázaro, que é essa morte e ressurreição de Lázaro, Marta, a irmã de Lázaro, envia a Jesus, mensageiro, dizendo, para que venha socorrer, porque seu irmão está doente. E aí no versículo 21, Lázaro morreu, quando Jesus vem, Marta disse, Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Depois, no versículo 32, outra vez, agora Maria diz a mesma coisa. Em outras palavras, elas culpavam a Jesus, a omissão de Jesus, elas culpavam a ausência de Jesus pela morte de seu irmão.
Se tu tivesse vindo quando nós outros te chamamos, se tu hubiera venido quando te clamamos, quando te enviamos mensageiros, se tu tivesse vindo naquele momento, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Jesus, é que elas não tinham o valor, a coragem de falar, Jesus, a culpa é sua. Porque o Senhor não veio. Lázaro, seu amigo, está morto. Onde o Senhor estava, Jesus? O Senhor que curou tantos. O Senhor que abriu o olho ao cego. Destapou o ouvido do surdo. O Senhor que sanou o leproso. Onde estava quando o seu amigo o necessitava? Onde estava? Elas fizeram tudo certo. No versículo 2, eles mandaram alguém ir por Jesus. Elas enviaram um mensageiro até Jesus, dizendo, vem, Senhor, vem. Seu amigo Lázaro está enfermo. Ou seja, elas oraram a Jesus. Vem, Jesus, cura seu amigo, nosso irmão. No versículo 4 e 5, Jesus responde. E Jesus manda mensagem para elas, dizendo, esta enfermidade não é para a morte. Pero Jesus disse que a enfermidade não era para a morte. E no versículo 6, Jesus disse, vamos nos quedar aqui, não vamos hasta allá. Vamos ficar aqui, não vamos até lá ainda. Então, elas oraram no 2, Jesus respondeu que não era para a morte, depois Jesus fala, eu vou ficar aqui mesmo. Provavelmente elas pensaram, Lázaro vai se quedar bueno. Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte. Jesus disse que não era para a morte, porém no versículo 14, Lázaro morre. Jesus disse que não era para a morte, Lázaro morre. Jesus diz que vai te abençoar em certa área, tudo dá errado. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu como que tu já teve promessas para a sua vida? E Deus te prometido coisas, e Deus te falado que ia te bendecir em certas áreas, que ia te abençoar em algumas áreas, e você confiou, e nada passou. Eu já sentido isto. Eu já he passado por isto. Lázaro morre. No versículo 4, onde Jesus disse, não morre. E o versículo 14, onde a Bíblia habla que Lázaro morreu. Há uma contradição. Se Jesus disse que não morre, como que ele morreu? E às vezes você percebe na Bíblia, parece que está cheia de contradições. Cheia de contradições. Parece que Deus disse para Israel, vocês se vão sair do Egito e vão formar uma nação. E quando saem do Egito, logo depois, estão entre o Mar Morto e o exército do egípcio. Mar Rojo, eu falei morto, não? Mar Rojo e o exército egípcio. Pero Deus falou que nós outros íamos sair. Pero agora estamos parados aqui, presos aqui. O que está acontecendo, Deus? Todas as vezes que há esta contradição na Bíblia, é porque o plano de Deus é mais grande que seu entendimento. O plano de Deus é maior que o seu entendimento. É porque Deus tem um plano para glorificar seu nome em sua vitória. Lázaro morreu, porém Jesus foi aí e para que todos mirassem, disse, venga para fora Lázaro. E depois de 3 dias morto, o morto se levantou e andou e viveu outra vez. Quando tua situação está morta, pero Deus disse que não ia morrer. Quando tu
esperança está perdida, pero Deus dijo que tu tinha que ter esperança. Saiba que para Deus, a morte não é o fim. Não há nada que pueda impedir a Deus de completar aquilo que Ele te ha prometido. Porém, é necessário que tu siga creyendo. Creyendo. Aún que a luz, Deus vai prover para apagar a luz, pero a luz foi cortada. Eu creio aún assim em la providência de Deus. Temos que crer, não importa a situação. Né? Tu imagina, Deus chega para José e dá sonhos e dá visões de José, que ia ser como um príncipe dentro de sua família. E daqui a pouco José está preso como escravo no Egito. Parece que há contradição. A coisa muitas vezes não é tão fácil na Bíblia. Porque entre o princípio e o fim, tem uma coisa que se chama caminho. E às vezes o caminho é difícil. Deus, Ele te dá o princípio e espera que você creia que não importando o que passe em el caminho, em el princípio, Ele te dijo qual é o fim. Então, aunque no caminho tenha pedras, tempestade, amargura, luta, dolor, tristeza, que você siga crendo que o final vai ser aquilo que Deus lhe disse. Porque Deus disse, Lázaro não vai morrer. Porém, ele morreu. Mas ao final, aconteceu o que Deus falou. Quando você ler Marcos capítulo 4, levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se despertaram-no. Deixa eu ler aqui que está distante. De maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Repara que a Bíblia fala que Jesus estava dormindo com a cabeça onde? No travesseiro, né? Numa almofada. O que significa que Jesus foi dormir intencionalmente. Porque quando você dorme, porque caiu de sono, você fica até, né? Eu me lembro que quando eu andava, ia às vezes no central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, aqueles trens, tinha um cara que, uma vez que ele dormia assim, ó, o trem andando e ele dormindo. Esse não é dormir intencionalmente. Tem pessoas que estão segurando no ônibus lá e vão assim, né? No Brasil, aquele conforto lá. Então, isso não é dormir intencionalmente, mas quando você pega um travesseiro, você apalpa ele, você deita a sua cabeça, você tem a intenção de dormir. Repara que Jesus foi dormir porque ele quis. E o barco estava em alvoroço, como é que fala? Em confusão aí, em tempestade. No meio de uma grande tempestade, e era lançado de um lado para outro, a água caindo. Jesus tinha um sonho pesado. A água batia nele, ele... E aí estava dormido, e os apóstolos desesperados, angustiados, vamos morrer. Olha, mira as forças do vento, mira as forças das olas, vamos morrer. A morrer. Jesus em el barco dormindo. Assim mesmo, muitas vezes eu me senti. Jesus está dormindo no meu barco. Eu estou aqui nessa luta, eu estou aqui nessa angústia, e basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus para que tudo mude. E essa palavra não vem. Não vem, não acontece. Parece que Jesus dormiu no meu barco. Ele não está vendo essa tempestade que se levantou contra mim.
Ele não está vendo o tamanho desta luta, desta dolor, desta persecução? E sigue aí calmado como se tudo estivesse bueno, pero não está, Jesus. Não está bueno. E os apóstolos foram e despertaram a Jesus. E Jesus levantou, não disse nada a los muchachos, a los 12 muchachos. Jesus primeiro foi e falou com a situação. E disse para a situação, qual era a situação? A tempestade. E despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Repara que quando eles despertaram Jesus com desespero, a primeira coisa que Jesus disse não foi falar com eles, tá bem, se quedem calmos, não temam. Não, a primeira coisa que Jesus disse foi falar com a situação. E depois que falou com a situação, aí sim Jesus volveu-se a falar com eles. Depois que Jesus falou com a situação, Jesus volveu-se para ele e disse, homens de pouca fé. Espera aí, Jesus mirou a situação tão peligrosa, está juzgando nossa fé em esta hora. Por quê, Senhor? Sabe por quê? Porque se você mira, se você olha o verso 35, Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. O que é que ele estava dizendo? O final. Na verdade, se você quiser resumir o capítulo 34 de Marcos, você podia terminar aí. Quando Jesus disse, vamos pegar o barco e passar para o outro lado. E acabou. E começar no capítulo 5, já do outro lado, encontrando o demônio gadareno. Porém, a Bíblia fala que quando Jesus disse, vamos passar para o outro lado, e até chegar ao outro lado, tuvo ele caminho. Jesus descansou porque Jesus já havia falado o final da história. Quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te entrega uma promessa, Ele está te entregando o final da história. Ele está te revelando o final. É como, não sei se a mim não me gusta assistir películas com pessoas que falam, que já han visto a película. Pessoas que já viram um filme. E se quedam falando, esse aí é o assassino. Acabou o filme. Você já viram pessoas assim? Oh, já vi esse filme, oh, essa mulher aí que vai matar o marido. Acabou a história, acabou. Eu conheci pessoas que pegavam um livro e iam para ler a sua última página. Eu jogo o livro na basura. A mim me gusta ler da primeira e ir mascando a situação e curtindo a situação. Pero Deus é como estas pessoas. Deus chega para você e fala assim, ó, vou fazer isso na sua vida. Vai ser assim. Ele te conta o final. A Bíblia fala que Ele não faz nada nas suas vidas sem revelar aos seus servos. Então Ele te dá uma palavra, Ele te diz o final da história, agora vai e vive. E não importa qual seja o tamanho da força de los vientos, não importa qual seja a força de las águas, por quanto tu barco esteja indo de um lado para outro, o que Deus quer que você sepa, que você creia que Ele te disse, que tu vai chegar do outro lado. E se Ele te disse que não há morte, não há morte. Se Ele te disse que tu vai atravessar este mar, tu vai atravessar este mar. Se Ele te disse que tu vai chegar ao final, aunque tu não tenha força, aunque tu não tenha ânimo, aunque tu não tenha situação financeira, aunque tu não tenha preparo, tu vai chegar. Tu vai chegar. Porque Ele te deu o final da história. E a Bíblia habla que Deus não mente. Vai haver momentos que tu vai pensar, não vou chegar.
Eu não tenho mais força, Senhor. Eu não suporto mais esta esposa, eu não suporto mais este esposo, eu não vou chegar, Senhor. Oh, Senhor, eu não suporto mais esse trabalho, eu não vou suportar mais, Senhor, esta situação. Oh, Senhor, eu não aguento mais. Tu vai aguentar. Tu vai aguentar. Porque tu crê em la promessa que Deus te ha dado. Se você crê em la palavra que Deus te ha dado, não importa que a morte venga no caminho, se Deus dijo que há vida, há vida. Não importa que tu perca tu casa, não importa que tu perca tu trabalho, não importa que tu perca tus finanças, que todos te abandonem, se Deus dijo que vai ser, sepa que Ele vai ser. Quando eu vim para os Estados Unidos, Deus me falou claramente. Assim que eu cheguei nesta terra, através de um profeta, que Deus ia me bendecir nesta terra. E eu entendi que eu ia receber os documentos. Ali no Christ for the Nation, quando eu estava sendo o primeiro ano de seminário, em Dallas, eu creí. E chegou o último semestre do seminário, e eu não tinha o documento. Eu não tinha. E a visa de estudante estava terminando, eu ia me graduar, e não tinha o documento. Pero eu tinha a palavra, tinha a promessa, pero não sabia como ia se realizar. Eu tinha até o dia 21 de julho, perdona-me, para estar em América. De 1995, não foi, Valéria? 1995, 21 de julho. Terminava a minha visa de estudante, minha passagem já estava comprada, o seminário, ele quando você se inscrevia, você era internacional, tu visa era de estudante, tu tinha que prover os tickets pagados de regresso. Porque se tu, deixava já, porque se tu fizer alguma coisa contra o regulamento do seminário, ou se terminar a sua visa, eles te poniam no avião de regresso. Eu digo, Senhor, me dijo uma coisa, pero a situação me habla outra. O momento está me dizendo outro. Eu estou em meu último semestre. Estou em meu último semestre, Senhor. E um dia acabaram as classes. Eu fui aí para a capela, não? Como se habla, como falo, o templo. E cheguei aí e me arrodillei, me dobrei os joelhos e comecei a orar. E disse, Senhor, Tu has dicho, Tu me has prometido, Senhor. E eu sei que é impossível para mim, pero sepa que eu creio que tudo é possível para ti. Senhor, porque dia 21, se eu não tenho o documento, eu vou entender que não foi tu que abraste, e eu me vou para meu país. Pero eu não me vou quedar aqui assim. E quando eu estava orando em português, o seminário cabia 1000 pessoas aí no templo, uma pessoa, aún está vivo, pastor Earl Trigg, é um moreno, aí de Dallas, deve ter uns 80 anos, uma bendição. Uma vez eu falei isto por uma americana que trabalhava comigo, e ela foi na oficina dela. Oh, enquanto ele está vivo, você quer chamar para ele para perguntar se ele se acorda? Eu entendi que ela estava dudando, não? Eu disse assim, então senta-te aqui que eu vou te chamar no speaker para que você escute. E aí ele se acordava. Eu disse, Senhor, ele já estava irrito, que se acorde. Pero ele se acordava de mim, se acordava de tudo. E quando eu estava aí, orando a Deus em português, Senhor, me dá o documento. Senhor, tu me prometeu, eu quero green card. E eu estava orando sério, específico. Daqui a pouco uma pessoa vinha e põe a mão sobre meus ombros e empieza a orar em inglês por mim. Quando essa pessoa pôs a mão em meus ombros, eu tremblei, não, porque eu estava solo. E eu, Senhor, o que está acontecendo? E aí começou a orar e eu, amém. É uma pessoa, sei lá, um ángel, algo, não sei. E ela começou a orar por mim, e interceder. Senhor,
concede o que tu servo está pedindo. Era a oração de ela. Terminou a oração, ele terminou de orar, eu parei de orar e fui agradecer-lhe, não? E conhecer-lhe. E quando eu entrei, levantei, era um senhor, ele tinha uns 70 anos de idade, né? Mais ou menos. Ou 60 e tantos anos de idade. E este senhor virou-se para mim, disse, americano, e disse assim: o que tu pedias a Deus? E aquilo me sonou como um pouco invasivo, atrevido, era uma coisa personal entre eu e Deus. E este homem me pergunta o que eu estava falando em português com meu papá. E ele disse, e eu disse, perdão. E ele disse, me digas o que tu pedia a Deus. E eu disse para ele, pero por que tu queres saber? E ele disse, porque eu estava manejando na autoestrada e o Espírito Santo de Deus falou comigo, vá ao Crossford Nation, entra no santuário, porque aí há alguém me pedindo algo e você é o instrumento que eu vou usar para conceder. Então agora me diga o que tu pedi a Deus, que eu te vou ajudar a conseguir. Esse é Deus ou não é Deus? E eu disse para ele, dura coisa o Senhor pôs em suas mãos, irmão. Eu pedi a Deus ele grincar. Ele está aqui em Mitarreta. Eu sou pastor sênior desta igreja. Passa aí domingo, que tu predica domingo e nós outros vamos aplicar para tu grincar. E aplicaram para mim grincar. E em 3 meses, sem abogado, meu grincar estava aprovado. É Deus ou não é Deus? Porque ele me revelou o final e eu creí durante a circunstância. Quando Deus te revela o final, não importa o meio, não importa que tu tenha que ler todo o livro, não importa que tu tenha que assistir as 2 horas de película, não importa que você tenha que assistir as 2 horas de filme, Deus te revelou o final é que Ele te ama, o final é que Ele tem um plano para a tua vida, que Ele deseja te abençoar, Ele é que sabe que pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que desejas, Ele te revela o final através de sua palavra, Ele te revela o final através da prédica. Agora, tu tienes ouído as promessas de Deus ou tus ouídos estão tapados? Muitas pessoas não sabem o final, porque não gastam tempo buscando a palavra que Deus tem para a sua vida. Não gastam tempo dizendo, Senhor, habla comigo. As orações são, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Amém. Oh, glória a Deus. Já orei por hoje. Não gastam tempo aí dizendo, Padre, mira meu coração. Olha meu coração. Olha a minha luta. Olha a minha situação. E fala comigo, Senhor. Fala com teu servo, porque teu servo te ouve. Quantas vezes você tomou tempo para escutar a Deus na oração? Quantas vezes você tomou tempo para permitir que Deus te hablara em la palavra? Às vezes, você lê lá Daniel capítulo 9. Daniel, a Bíblia habla que ele encontra uma promessa em la palavra de Deus que dizia que era tempo de Jerusalém ser reconstruída, de Israel ser reconstruída. E a Bíblia habla que Daniel encontrou aquela promessa e sabe o que ele fez? Ele foi oração. Ele encontrou uma promessa, porque Isaías havia falado que o povo ia se quedar 70 anos no exílio. Então, se ele encontrou que era tempo, ele disse, o Senhor está chegando o tempo. E ele foi. A Bíblia habla que ele foi ayunar e orar e disse, Senhor, encontrei uma promessa que se aplica à minha vida, a meu povo, a meus dias. Então, Senhor, cumpre tu promessa. Quando toda a minha família tinha se afastado dele, Senhor, eu encontrei uma promessa em Atos capítulo 16.
Hechos 16, que disse, crê em ele, Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu em tu casa. E eu passei a orar esta promessa. E eu orava todos os dias, e eu dizia, Senhor, não me importa, Senhor, se são vasos de desonra, não me importa, Senhor, se são vasos de honra ou não, não me importa, Senhor, eu não quero saber quem são, o que estão nascendo, são meus irmãos, são meus papais, e tua palavra habla que se eu creio em tu nome, e tua palavra fala que se eu creio no teu nome, será salvo tu e tua casa. Então, se vocês são vasos de vergüenza, então quebra, tu eres oleiro, hace vaso novo. Duração dura, hace vaso de honra. Louvado seja Deus. Daqui meu papá, minha mamá, tenho 2 irmãos pastores, tenho outro irmão aí, todos meus sobrinhos, meus filhos, crescendo na casa dele, Senhor. Sabe por quê? Porque eu encontrei o final. Uma promessa para minha família em esse livro. E eu passei a falar com Deus. Tá malo, tá aqui, tá allá, tá sendo isto malo, não importa. Está dudando no que é a igreja, não importa. O que importa é o final do livro. E Deus me revelou que em el final toda minha casa serviria ao Senhor. Isto é que importa. Quando Deus te dá o final, a intenção dele não é estragar a película da sua vida, não. A intenção dele é te dar uma base de fé para que você creia que há que venga a tempestade, há que venga a luta. Por isso que Deus repreendeu os apóstolos. Por isso que ele falou com os apóstolos, não. Homens de pouca fé, eu já tinha dito-lhes que nós iríamos ao outro lado. Como vocês estão pensando que vão morrer no meio do caminho? Se eu lhes dei uma palavra, que vocês vão para o outro lado? Como que vocês estão duvidando? Se eu lhes falei que vão ao outro lado. Quando Deus fala que vai fazer, Deus vai fazer. Ainda que você se sinta só. Eu lembro que tinha uma farmácia na Praça Seca que escrevia em todos os envelopes, sobres, né, de los medicação, venia escrito Camino en la Arena. Já ouviram? Camino en la Arena, que são marcas de passos de 2 pessoas caminhando em la arena. Em alguns pedaços, só uma pessoa. E aí, a história era aqui. Tinha a picture, né, esta foto dos passos dos 4 pés, né, e depois em alguns lugares de 2 pés solamente. E aí a história é que o homem perguntava a Deus, o que é isto? E ele dizia, isso são os seus caminhos, suas marcas, seus passos em sua vida. E ele, Senhor, mas são 4. Sim, porque eu sempre caminhei com você. Eu sempre estuve ao seu lado. E aí o homem observava mais a sua vida e ele falava, pelo Senhor, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiantes de minha vida, só há pegadas de uma pessoa. E Jesus dizia para ele, porque em estes momentos eu te carregava em meus braços. Nos momentos mais difíceis, aunque você pense que Jesus está dormindo em seu barco, pense como Jó. Os olhos dele sempre estão postos sobre você. O que Deus está esperando é que você tome um posicionamento. Às vezes, por que Jesus repreendeu os apóstolos? Porque tiveram medo? Medo pode ser uma questão natural. Não, é porque os apóstolos não repreenderam a situação. Jesus, a primeira coisa que isso foi repreender a situação. Se Deus te deu uma palavra que você vai chegar do outro lado e vem um vendaval, tu tens direito de dizer, assim dijo o Senhor, que eu vou chegar do outro lado. Porém, estou viento, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Porque o Senhor dijo que eu vou chegar do outro lado e vocês não podem impedir que a palavra de Deus se cumpra. O que Deus dijo para a sua vida? Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Só tem outro versículo. Isaías, já está. Isaías 43.
Diz assim a palavra de Deus: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, águas de dificuldade, água de luta, água de problema, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passarem pelos rios de problemas também, de lutas, de perseguições, quando passarem pelos rios, eles não te submergerão, você não vai morrer ali, amém? Quando passares pelo fogo, lembra dos servos de Deus que creram e foram lançados na fornalha? A Bíblia fala que eles caminhavam dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego caminhavam dentro da fornalha e, no entanto, não eram queimados. E quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de cabelo queimado ou de fogo tinham em suas vestes. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O teu Salvador. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o meu Salvador. É o teu Salvador? É o teu Salvador também? Você pode dizer nesse versículo, é o meu Salvador. Ainda que tu esteja passando, eu sei que todo mundo tem luta nessa vida. Todo mundo aqui nessa vida está passando por algum tipo de batalha. Mas renove as tuas forças na promessa de que Deus está no controle. Como Jó falou, ainda que quando eu olhe para o norte, ou para o sul, ou para o leste, para o oeste, ainda que eu não vejo Deus, eu sei que os olhos dele estão sobre mim. Eu sei que os olhos deles estão sobre mim. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Os olhos de Deus estão sobre a sua situação, esse teu problema, essa tua dificuldade, esse teu casamento, essa tua enfermidade, essa tua crise financeira. Os olhos de Deus estão ali, atento para que você creia naquilo que Ele te ha prometido. Tome a palavra de fé e a postura de homem de fé e haja. Repreenda a situação. Em nome de Jesus. Amém? Está na hora de... Muitas vezes, irmãos, nós outros somos muito pacíficos com o inimigo. Muito pacíficos com o inimigo. O inimigo vai atirando pedras, vai atirando pedras, e nós outros vamos, oh, glória a Deus, Deus me fortalece, Deus me fortalece, Deus me fortalece. Pero Deus deseja que tu hable com tu situação. Tu situação. Qual é teu problema hoje? Qual é o problema que está te afligindo? Qual é tu dolor? Qual é tu persecução? Tua angústia? Se Jesus dijo que tu tens vitória em esta causa, está na hora de você, de você levantar sua voz e declarar: assim diz o Senhor, basta, porque eu sou servo ou uma serva de Deus, e eu tenho a promessa de Deus, e esta situação na hora, em nome de Jesus. Tu pode dar o nome da situação. Uma coisa que eu gosto é que tudo tem nome, não é verdade? Nós temos nome para tudo. Tu tem uma enfermidade, qual é a enfermidade? Tem um nome. E a pessoa diz: hoje eu estou enfermo, o doutor diz que eu estou enfermo. O que que tu tens? O nome da enfermidade que eu tenho é câncer aqui, ou câncer ali, ou é isto, ou é aqui, ou é problema, é leucemia, ou que seja. Tudo tem um nome. Não é verdade? Tudo tem um nome. E a minha Bíblia fala que mi Jesus está arriba sobre todo nome.
Então não importa o que é que seja, tem um nome, tem. Se tem o nome do problema, tem. Se é uma luta financeira, se é uma crise financeira no matrimônio, tem um nome, tem. Então Jesus está acima disto, Jesus está acima disto. Então se tem autoridade sobre esta situação que te aflige, quizás você não é autoridade, quizás você não está acima disto, quizás está fora de tu controle, pero nunca ha salido del controle de Deus. Então, se Jesus está arriba de tu problema. Uma vez eu predicava no ônibus em Brasília, indo para o centro da cidade. Quando cali de predicar na passagem de Números 13, me parece, que o povo manda os espias para mirar a terra nova, para olhar a terra nova, né? Eles enviam os espias para enviar olhar a terra nova. E aí o que passa é que eles voltam, 10 espias, dizendo, aí teriam gigantes, homens que aos olhos deles eram como gafanhotos. Eu não sei esta palavra em espanhol. Como é gafanhoto em espanhol? Langosta? Langostas. Éramos como gafanhotos aos olhos deles. E eu prediquei essa palavra, e quando eu comecei a ler esta palavra, muitas pessoas em o autobus começaram a reclamar. 10 da noite, eu estava indo para ser evangelismo, ali no meio de prostitutas, de homossexuais, de traficantes. Passávamos a noite ali predicando a palavra. E era uma bendição, muitos aceitavam Jesus. Era um trabalho tremendo, que mulheres que trabalhavam lá cá e vinham conhecer a Jesus Cristo, ajudávamos ela a conseguir trabalho, sair desta vida. Era uma obra linda que Deus fazia ali. Poderosa, muito poderosa mesmo. Então, umas pessoas começaram a reclamar que estes cristianos estão aqui nos perturbando no ônibus, quando vamos ao trabalho, desde a noite. E eu digo, sabe o quê? Se esta palavra te perturba, te incomoda, te aburre, te aborrece, é porque tu nunca conhecido a Jesus. O Brasil se diz um país cristiano, pero talvez você diga que você é cristiano, pero se a palavra que eu estou falando, que eu estou lendo, te aborrece, é porque você nunca conhecido a Jesus. Quando eu falei isto, houve um silêncio no autobus. Todos calaram a boca e pararam de falar, de reclamar. E eu pude predicar. E eu me acordo que tinha um homem, era um homem grande, sabe assim? Sabe, se acorda de Maguila, um lutador? Aquele parecia o Maguila 2 vezes. E a palavra falava sobre gigante. Eu falava assim, eu tenho um gigante aqui no ônibus, meu Deus. Tem um gigante, um homem era grande de todos os lados. Ele ocupava aquele banco solo, que ele era grande para arriba e para os lados. E eu pensava, oh meu Deus do céu, eu não posso temer o gigante, eu não posso temer o gigante. E aí eu falei, vou pregar contra o gigante, em nome de Jesus. Aí chegou uma hora que o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, que sais você é um gigante. E és um nome forte, temido por todos, que todos te temem, que todos miram para você com espanto. Pero quizás você é escravo e tem um gigante mais grande que você, que é um polvozinho branco, que é um pozinho branco chamado cocaína. Quando eu falei isso, o homem abaixou a cabeça. Eu falei, agora ele me mata. Agora ele me mata. Talvez você seja forte para muitas pessoas. Talvez você assuste a muitas pessoas. Pero você está embaixo do domínio do vício. Você é escravo e você não sabe. Você está acorrentado e você não sabe. Você está servindo a um Deus maligno que quer te levar à morte e você não sabe. E aí eu mandei a mensagem. Depois eu sentei e falei, Senhor, eu te entrego minha alma. Recebe aí, Senhor, porque se tu não operar, estamos juntos em um rato. E quando passou o tempo, eu me quedei aí em espírito de oração, porque de verdade eu pensei que aquele homem podia ser algo. Não sei, quizás apertar minha mão seria lo menos. Pero daqui a pouco alguém chega para mim, bate em meu ombro. Quando eu mirei o ombro, eu digo, agora, Senhor. Agora, Senhor. E ele me agradeceu. E disse, estas palavras impactaram minha vida. E barrou.
e se foi. E eu me alegrei, porque eu não temia o gigante. Quer dizer, eu temia o gigante, pero não deixei que o medo do gigante me pedira de falar o que Deus me mandava falar. Não é verdade? Pero eu temi, assim, claro. Pero... Então, irmãos, vão aparecer gigantes em suas vidas. Pero o maior de los gigantes é o gigante que está ao seu lado, que é Deus, o gigante dos gigantes. Não existe gigante maior do que Ele. Não existe problema maior do que o teu Deus. A única coisa que você precisa saber é que você tem que se submeter a Ele. Se submeta a Deus. Se submeta à palavra de Deus. Se submeta em oração. Se submeta em oração a Deus. Escute Deus falando com você. Permita que Deus hable a sua alma, a sua necessidade. Porque o Senhor quer ter uma experiência, quer que você tenha uma experiência nova com Ele. Jó mesmo, no final, no começo, ele era muito religioso, ele praticava tudo certinho. Mas no final, ele fala assim, agora meus olhos te contemplam. Ele saiu do outro lado com uma experiência nova. Que o Senhor pueda te conceder esta experiência hoje, em nome de Jesus. Amém? Renove sua força, pastor André, renove sua força, confia no Senhor, não importa a tempestade. Se você sabe o final do livro, tu sabe quem é o vilão. É o diabo, amém? Se você sabe o final do filme, você sabe quem é o assassino, Satanás. Mas também você sabe que o teu Deus te disse que você não vai morrer nesse filme. E o teu Deus te disse que você será abençoado nesse filme. Então você sabe qual é o resultado do filme. Amém? Vão haver muitas emoções. Muitas emoções. Deus gosta de emoções, amém? É verdade ou não é? Eu sempre digo para Deus assim, Deus, por que o Senhor permite que apague a luz para poder mandar acender? Né? Por que permite que corte a luz para mandar o dinheiro para apagar a luz? Deus parece que... Aí eu entendi uma vez, quando eu estava pensando... Algo passou no meu coração e eu falei assim, qual é o jogo do Fla-Flu, que eu sou fluminense, né? Ninguém é flamenguista aqui não, né? Eu sou fluminense. E qual o jogo do Fla-Flu que você mais gostou? Na hora, eu já sei, foi aquele que... acho que foi 83, não foi, pastor André? Que o Fluminense estava perdendo o título e estava empatado o jogo e o Fluminense precisava ganhar para ser campeão, o empate, o Flamengo era campeão e já era 45, 46 do segundo tempo, o Maracanã lotado com mais de 100 mil pessoas na época e aí a torcida do Flamengo cantando, está chegando a hora, e a torcida do Fluminense guardando as bandeiras, todos tristes, e 46 minutos, Flamengo em o ataque, o jogo ia 47, 46 minutos. Como que vai cambiar algo? Já são campeões. Já estavam todos aí guardando. E o Flamengo na frente. E quando um jogador do Flamengo perde na pelota, o jogador do Fluminense lança para frente, que vai a um pé de um outro jogador que corre e acha o gol. Aos 47 do segundo tempo, tudo cambia. De derrotados para vencedores. De perdedores para campeões. E eu penso, é isto. Deus quer que você tenha esta emoção. A Bíblia habla que o Espírito de Deus é um espírito de alegria, de gozo, não? Deus quer te dar esta emoção de vibrar nos últimos segundos, cantar a tua vitória. Mas se Ele te dijo, acabou os 45 minutos, siga crendo, amém? Não desista do juego. Em nome de Jesus. Deus abençoe.